falando, né? Fizemos aquelas resenhas maravilhosas ali, esses últimos 2 anos, né? Falando lá nos bastidores. Eu ia falar assim que os bastidores eram tão maravilhosos quanto a própria palestra, né? A presença sua, nós agradecemos, né? Estávamos com saudades. Muito, né? Bom, muito obrigado. Que bom que você está aqui conosco. Eu que agradeço. A palavra é sua, você termina, quando você achar tá tranquilo, aí você faz a prece, tá bom? Já faço a prece e termino. Encerra. Tá, muito bem. Muito boa noite, muito prazer em revê-los. Estamos muito felizes de estarmos aqui de volta, não é? No nosso trabalho, a gente sentiu falta, não é? Tanto tempo. E vamos falar da eficiência da prece, eficácia da prece, porque na verdade, na maioria das vezes, a gente faz a prece mais... não sabe, não tem ideia, não imagina o que pode nos acontecer com a prece. E alguns de nós fazem aquela prece assim meio por desencargo de consciência, não é? Eu aprendi isso de criança, minha mãe me ensinou, meu pai, não é? E a gente vai percebendo com a doutrina espírita a necessidade, a importância da prece no nosso dia a dia. E a prece nada mais é do que a ligação que nós vamos ter com as coisas maiores da vida, com Jesus, com Deus, nosso Pai. E aí vem algumas questões que nós precisamos entender a respeito da prece. Precisamos saber, por exemplo, o que nós estamos pedindo. Então, na maioria das vezes, a gente só pede coisas materiais. Não sei se vocês conseguem reparar isso. Ah, tem um fulano que está doente, um ciclano que está com problema de saúde. Ah, eu estou com problema de saúde. Ah, eu estou com uma dificuldade material assim, no trabalho, em casa, em família. E a gente sempre está muito preocupado com as coisas materiais. E não raras vezes a gente faz pedidos, na maioria das vezes a gente pede, não é? Dificilmente, raramente, a gente reconhece as bênçãos que nós recebemos constantemente. Raramente a gente reconhece. Porque é muito mais fácil para a gente, no nosso degrau de evolução, a gente observar as coisas difíceis, ruins, negativas, do que observar as coisas positivas, as coisas boas que nos acontecem diariamente. Se liga a televisão, dificilmente a gente vai procurar alguma coisa que seja boa. A gente vai querer aquelas notícias tristes, vamos buscar as conspirações, os dramas das novelas, dos filmes, e raramente a gente está disposto a ver coisas boas, não é? Na televisão. É um hábito, é uma necessidade que nós temos ainda pelo nosso degrau de evolução. Mas aí vem uma dica. Qual que é a dica? A dica é que nós estamos apenas no segundo degrau da evolução. Primeiro nós temos o planeta, não é? O planeta... Qual é o primeiro planeta que nós temos? Antes da Terra, o que nós temos lá? Os mundos primitivos. Nós temos os mundos primitivos. Saímos de lá recentemente, assim, né? A nossa Terra é tão novinha, só tem 5 bilhões de anos. É uma jovem, né? Um local de juventude. Saímos dos mundos primitivos e aí viemos para provas e expiações. E já passamos um pouquinho de provas e expiações, não é? Tivemos aí já as revelações, 3 revelações, a cada 2000 anos uma revelação. Veio lá Moisés, depois veio Jesus e agora veio Kardec há 150 anos atrás, 160 anos atrás. E agora a próxima revelação é mais uns 1500, 1800 anos para a gente ter mais um degrau de entendimento daquilo que nós precisamos. E aí nós precisamos agora aproveitar tudo que nós já temos. Porque nós já temos a informação de que temos que amar, que temos que perdoar, que temos que buscar novas diretrizes, reconhecimento das nossas faltas, aprender a olhar no espelho, a tirar os olhos do próprio umbigo, a olhar o umbigo dos outros, olhar as pessoas ao redor, não é? A nos preocuparmos com os nossos semelhantes, não tão somente conosco, com a nossa felicidade. Isso talvez não vá muito de encontro com as psicologias modernas, porque a gente sempre escuta falar de que primeiro você tem que estar bem, aí depois é que você tem que promover o bem-estar do outro. Mas se a gente for seguir essa orientação, quando é que a gente vai conseguir ajudar o próximo? Sim. Não é difícil? É difícil, então a gente tem que procurar como Jesus, trabalhar, não olhar para trás e seguir para frente, sempre em frente. E aí vem a prece, e aí vem a sua eficiência, ou não. Porque se a gente pensa em coisas materiais, como é que nós vamos imaginar que as coisas vão ser cumpridas? Que nem aquelas crianças que querem tudo, batem o pé. Aí no Evangelho, lá no capítulo 27, item 5, 6, 7, tem algumas passagens interessantes e uma delas é essa. A criança cai no chão e chora. Quando ela vê que não tem ninguém para socorrer ela, o que ela faz?
levanta, sacode a poeira e vai embora, não é mesmo? É assim que a gente muitas vezes vive no nosso dia a dia, porque a gente chora, mas aí quando você pensa assim, meu Deus, eu tenho que dar um jeito, aí a gente dá um jeito, levanta e segue. E é um processo de aprendizado. A prece também é um processo de aprendizado, porque o nosso Criador, o nosso Pai, as coisas maiores da vida não podem nos favorecer com tudo que nós pedimos. Aliás, a gente faz sempre uma brincadeira a esse respeito, né, com muito respeito, aliás, mas vamos imaginar que as nossas preces sejam petições, sejam pedidos. Aí a gente faz um pedido, encaminha o pedido e protocola o pedido. Pá, primeiro carimbão lá, recusado. Recusado, voltou para trás, não resolve nada, não resolveu nada, está tudo certo. Vai de novo, segundo carimbão, recusado. Porque nós não estamos sabendo pedir. Sabe que lá no fórum é a mesma coisa. Se o advogado não sabe pedir, o juiz recusa todos os pedidos. Não sabe pedir. Então tem que ter uma causa de pedir, né? Tem que ter uma ação direta com aquilo que nós estamos pedindo, tem que ter uma razão para aquilo, não é mesmo? Bom, aí a gente faz um pedido bonitinho, certinho, pedimos coisas espirituais, coisas morais, e aí vai lá protocolar o nosso pedido, pá! Conclusão, vamos mandar para a segunda instância, porque aqui na primeira a gente não consegue resolver. Mas o nosso pedido está andando, ó que beleza, não é? Então nós estamos lá sossegadão esperando o pedido dar uma passeadinha por lá. Aí nós vamos lá, de vez em quando, pensar nesse pedido, e o pedido está andando. Olha, o pedido é legítimo, o pedido é bom, só que nós estamos olhando aqui a ficha, né, as demais folhas do processo, estamos vendo que tem muito problema aqui para atender esse pedido, é muito difícil. Mas como a misericórdia divina é muito grande, é muito amorosa, é muito fraterna, vamos passar para os superiores analisar o pedido. Aí passa para o superior, o superior fala, aqui nós não temos condição disso, passa para a terceira instância, aí vai lá pertinho de Jesus. Ainda bem, né? Já pensou se fosse a terceira instância aqui da terra, estamos lascados, né? Vamos lá, pedir perto de Jesus, chegando perto de Jesus, aí Jesus fala, mas o que é? Assim, tal. Pelo certo a gente não podia atender, mas a misericórdia é tão grande, não é? Vamos atender o pedido. Pá! Pedido deferido. Aí desce para a segunda, para a primeira instância, e aí eles têm que cumprir. Aí vem para cá para cumprir. Vocês já devem ter visto uma mensagem do Emmanuel que fala para a gente que toda vez que a gente é encontrado em trabalho semelhante, a nossa dívida fica suspensa por tempo indeterminado, né? Não é? Nós ganhamos uma moratória. Tem outras passagens dos Espíritos que falam também para a gente no trabalho, quando encontra no trabalho, se estiver trabalhando, se estiver realizando, se já realizou alguma coisa. Então, aí eles vêm para cumprir o pedido. Aí nós tivemos feito o seguinte pedido. Nós temos lá um familiar que está doente, teve lá um problema grave, ele está muito doentinho, estava no hospital e queríamos uma ajuda. Aí os espíritos vieram, os médicos não conseguem ajudar, mas a gente pode. E aí ele vai lá, numa sala igual a essa, esperando a sua consulta. Sua história está mais ou menos? Dá para conseguir? Dá para seguir? Dá para seguir, né? Dá para seguir, né? Então vamos lá. Aí ele começa a conversar com alguém que está do lado, uma senhora, e fala, o que você tem aqui? Eu tenho um problema no fígado terrível, eu estou vindo aqui, fala em operar, em transplante, isso e aquilo, eu nem sei o que vai ser de mim. E fala, mas isso daí um familiar meu teve lá no interior, é uma coisa mais fácil que tem. Você pega dente de leão, espreme com abacaxi, corta o pedaço da maçã e bate tudo com a casca da melancia. Faz isso que você vai melhorar. Ele vai e faz e melhora. Melhora. Mas aí vem um problema. Sabe qual é? Ele vai, depois que ele melhorou, o que ele vai fazer? Vai comemorar. Vai comemorar. Vocês estão vendo que nem todos os pedidos podem ser atendidos? Lembram os nossos filhinhos, quando pediam alguma coisa que para nós era quase impossível oferecer, porque era uma irresponsabilidade a gente dar a eles?
Ah, quero uma bicicleta. Ah, mas onde é que você mora? Ah, eu moro na Avenida do Estado. Mas eu só vou andar dentro de casa. A gente não fala isso? Só vou andar dentro de casa. Tá bom, o pai que é prudente fala, tá bom, quando o pai tiver dinheiro, ele compra, mas nunca ele vai arrumar dinheiro para comprar uma bicicleta, porque sabe que na primeira oportunidade ele vai falar assim, já estou bonzão, já sei andar bem. Para que eu vou ficar só dentro? Vou dar uma volta no quarteirão. Aí dá uma volta no quarteirão, tá tudo certo. Uma semana depois ele tá pegando a Avenida do Estado, vai, sei lá, para Marginal, não sei para onde com a bicicleta, some, fica o dia inteiro sumido, não é? E a gente fica ali. É por isso que o nosso Pai não pode atender a todos os pedidos. E aí é que nós precisamos saber o que pedir para que possa ter um efeito. Esses dias mesmo eu vi que uma mensagenzinha bonitinha, eu acho que na internet mesmo, estava dizendo assim que eu pedi dinheiro, se vê que pedir dinheiro ninguém pede, né? Graças a Deus aqui ninguém nunca pediu, ninguém pede, né? Tá tudo certo, né? Muito bem. A gente não pede dinheiro, certo? Mas aí o que acontece? Quando pede dinheiro, sabe o que ele manda? Trabalho. Manda trabalho. Mas aí ele manda um trabalho assim, mais ou menos assim. Você quer dinheiro, né? Você vai ver como que é, né? Vamos ver. Segunda-feira, 130. Terça-feira, 145. Quarta-feira, 150. Quinta-feira, 180. Sexta-feira, 600. Olha como é que é a aflição terrível, né? Nossa, meu Deus do céu. Não é? Uma aflição assim, tamanho. Não sabe o que vai fazer, como é que vai resolver. Ai, meu Deus do céu. Então, dependendo do que a gente pede, não é paciência. Quando a gente pede paciência, o que o Pai pode nos mandar? Temos que experimentar na paciência. Você vai botar gasolina lá, o cara coloca a gasolina aditivada, mas você pediu etanol. Aí você fala, Jesus, vamos contar até 10, 20, 30, 100, 200, 500. O senhor pôs gasolina aditivada, eu tinha pedido etanol. Mas agora não dá para tirar mais. E aí a gente entra num outro estágio, num processo chamado processo de humildade, o teste da humildade. Sabe o que é ser humilde? O Emmanuel explica para a gente, tem uma mensagenzinha bonitinha dele que ele fala que a humildade é aquela pessoa que, tendo que reclamar tudo ao seu direito, tudo a seu favor, realmente foi injustiçada, mas simplesmente abençoa. Meu Deus do céu. Tudo bem, eu pago a gasolina aditivada, tá tudo bem, não vai arrumar confusão, não vai fazer nada, tá tudo certo. Teste da humildade, da paciência. Vai embora, não é? Olha aí. Então, conforme os nossos pedidos, os atendimentos são assim. A Alta de Souza fala que nós pedimos pela boca e recebemos pelo coração. Ela diz assim, meu irmão, tuas preces mais singelas. Prece mais singela. Vamos imaginar uma prece bem singela? Quem me ajuda aí? Uma coisa bem simples assim. Pai, me ajude. Me ajude. É uma prece para nós, né? Egoísta. Pai, me ajude. Mas é assim, a gente vê lá aquele monte de criança fazendo um passeio no centro da cidade. Aí fala, dá um apoiozinho para esses professores. Uma prece bem singela, bem simples, né? Já pensaram? Dar um apoiozinho para os professores, os meninos tudo no meio da cidade, de repente uns vão para um lado, outros vão para outro, e confusão, lascado. Mas um pedido assim simples, humilde, uma coisinha básica, vai com Deus, Deus te abençoe. Um pedido, as tuas preces mais singelas, as menores, são ouvidas no espaço ilimitado. Olha só, são ouvidas as nossas preces. Veja só quanto balcão que tem lá com carimbo, né? Olha quantos carimbos tem lá, né? Então a gente faz aquela prece singela e ela é ouvida. Ela fala assim também pra gente, olha, mas eu sei que às vezes você chora porque você não recebe uma resposta como você queria. Você chora consternado ao silêncio da força que você está interpelando. Parece que a força fica parada, fica imobilizada. Então aquele silêncio, você pede, ai meu Deus do céu, pelo meu filho, isso e aquilo outro, e vai, ai, parece que não tem resposta.
Aí ela responde: por onde que nós recebemos a resposta? E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Olha agora, ó. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Não é a hora, não é o momento. Aguenta firme, espera um pouco, aguarda, não é o momento. Está tudo certo, está protegido, está auxiliado, está favorecido. Fica tranquilo, confia. Olha só. Só que pelos burburinhos nossos, o que acontece? Não escuta, meu Deus do céu, a gente não escuta as respostas. E aí, a gente se aflige, não é? Mas vamos voltar lá de novo na história? Vamos voltar mais um pouquinho lá na história. A gente tem quantos? 30 minutos? Nós vamos até 9, 10. Tá, tem mais 10 minutos, tá, mais 10, tá bom. 20 minutos. Mais um pouquinho, muito bom. Isso. Muito bom, já é mais do que o suficiente, né? E aí a gente faz esses pedidos. E quantas vezes a gente não fez um pedido? Bem que eu podia trocar de carro, né? Minha casa, o azulejo, a cortina, o sofá, o lustre, o telhado, o forro, não é? Quantas coisas a gente não pediu e quantas vezes a gente não não ouviu uma repercussão da nossa prece. Mas a gente vai dar um exemplo que é interessante. A gente pede, insiste, e aí alguém que tenha lá, diríamos assim, uma possibilidade maior faz o pedido, e aí o pedido pode ser aceito, porque ele fez o pedido. Aí, Ana, mas o meu irmão, tadinho, precisava de um carro para ele. Aí consegue comprar o carro. Ele vai lá na loja comprar o carro, o nome dele está sujo, não pode comprar. Aí ele pede para você, que é o irmão dele, ele vai lá e compra o carro no nome dele, olha só. Aí vai lá e compra, porque a prestação está acima do que ele pode pagar, mas ele vai fazer um esforço para pagar. O nome dele não é possível comprar, mas ele está forçando. E a gente está favorecendo, está forçando a barra, né? Não está forçando? Aí, muito bem, ele vai, sai com o carrão dele, tudo certo, que alegria, que felicidade. Meu Deus do céu, rasgou um pneu, ele não consegue trocar, não tem dinheiro. Ele estava na estrada, viu uma pedrinha pequenininha, desse jeito, marcou o vidro, fez um rachinho assim no vidro, ele não consegue trocar. Porque não tem dinheiro. Então vejam como a gente precisa ter um pouquinho de bom senso e aceitar os desígnios da criação, porque às vezes nós não podemos aquilo que nós estamos querendo ou pedindo. Não é o momento, não é necessário ou não é para nós aquilo que nós estamos querendo. E a gente não se conforma, né? Não se conforma. Ai, meu Deus do céu. Aí é o vidro que quebra, que anda com o vidro quebrado, rachado. É o pneu que pega lá no borracheiro de R$20, põe no lugar. Aí começa a ficar um negócio tudo meio torto, né? Meio esquisito, né? O carro vai indo, chega uma hora. Trocou o óleo com 50 mil quilômetros, aí tem uma fumacinha saindo lá de trás, não é? Aí o motorzinho fazendo um barulhinho, um negócio assim. Então, na 10ª prestação, o carro já está desse jeito, porque ele não tinha condições de ter o carro. Olha só. Veja como que é. E aí, nós precisamos entender que muitas coisas a gente não pode, não deve, e precisa aprender a se resignar. Então não é porque a prece é ineficiente, é porque a criação não pode nos atender com tudo, especialmente com coisas materiais. Nós vamos largar o corpo físico aqui. Nosso corpo físico vai embora. Nós também vamos embora. Ele vai para um lugar, nós vamos para o outro. Olha que coisa bonita que eu vi esses dias. Um exemplo do que era o corpo físico, né? A pessoa deu o exemplo de um ovo. Aí o ovo, a casca por fora é o corpo. O que a gente faz com a casca? Os mais prudentes fazem o quê? Põe no vaso, né? Não põe no vaso? Então, tem a casca, depois tem a clara e depois tem a gema. Olha só. Então, é o corpo físico, o perispírito e o espírito. Olha que interessante, não é? Muito interessante. É um exemplo, é uma figuração, é um exemplo. Mas a gente precisa entender que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Isso é muito importante.
E a outra coisa que nós precisamos trabalhar em militar é buscar, diríamos assim, merecimento. Olha só, não tem aquelas pessoas que vivem grandes dificuldades e tem grandes créditos, não é? Vamos dizer assim, tem grandes créditos com muita coisa, mas ela se abstém, ela só pede o extremamente necessário, só faz o extremamente necessário. Ela tem créditos, muitos créditos. Isso é tão real que hoje em dia eles descobriram isso, ficou ligando para as pessoas, falando que ela tem lá que ir buscar no banco 20, 30 mil porque se aposentou, não é? Porque ela tem esse direito, né? Aí ela acha que tem mesmo, vai lá e aí lascou. Nunca mais ela põe nunca mais ela continua, nunca mais ela anda mais na linha reta financeira, né? Porque paga o empréstimo, não sobra quase nada, já gastou o que recebeu lá e fica assim, né? Tem 20 anos pela frente para pagar um negócio que ela provavelmente podia ter vivido sem, né? Provavelmente, né? Provavelmente. Então, é importante nós entendermos que a prece, para ter mérito, para ter eficiência, precisa ter mérito. O que a gente faz para ter mérito? Aí nós temos que lembrar de Jesus, não é? Temos que lembrar de Jesus. Por quê? Porque Jesus deu as dicas para a gente. Então, você quer ter mérito? Então é isso, aprofunda-se na paciência, arregaça as mangas, auxilia, favorece, esquece, perdoa, ama. Olha quanta coisa para ter mérito. Olha quanta coisa, não é? Porque pedir sem mérito todo mundo pede, não é? Você está andando na rua, alguém te pede uma moeda. Não pede? Qualquer um pode pedir, não é? Agora, quando você tem mérito, você nem precisa fazer isso. Sempre tem alguém ali pronto para te favorecer. Sempre. Dificilmente você chega numa condição dessa, não é? Porque tem mérito. Mas os espíritos estão falando que a gente tem que ir atrás do necessitado. Sim, ele está necessitado. Mas quando ele tem mérito, o socorro alcança ele de algum jeito. De alguma forma alcança, não é? Então, precisamos trabalhar pelos méritos, para adquirirmos méritos. Adquirirmos aquela coisa que nós possamos usar. Se fosse num trabalho, numa empresa, seriam aquelas horas a mais, não é? As horas que a gente tem lá no banco de horas. Não sei por que as pessoas detestam o banco de horas, não é? Mas o banco de horas é muito bom, porque aí você pode tirar um dia, meio dia, você pode sair uma parte e ficar 3 horas de almoço, você pode ajustar os seus horários para fazer as suas coisas. Mas para isso você precisa ter um crédito lá no banco de horas, né? Então não adianta você tirar as horas antes de ter o crédito lá, porque isso pode ficar ruim para a gente, não é mesmo? Então, em tese, é necessário que a gente possa devagarzinho entender o que estamos aqui fazendo, para que estamos aqui, e que a gente possa devagarzinho também entender para que diretriz nós queremos ir, porque nós temos liberdade de escolha, nós podemos escolher as nossas diretrizes, os nossos caminhos. E aí o que acontece? Nós respondemos por aquilo que nós estamos buscando, não é isso? Muito bem. Então, nós sabemos, a providência divina pode tudo o que nós sequer imaginamos. Ela pode, tudo ela pode. Mas a providência divina trabalha dentro de leis absolutamente perfeitas. Olha só. Não precisa quebrar o relógio para adiantar ou atrasar, não é mesmo? Eu vi também esses dias que existe uma cidade aqui em São Paulo, de São Paulo, acho que para o Mato Grosso do Sul, que tem um problema de horário de 1 hora, uma diferença de hora de 1 hora. Você atravessa para o lado de lá, é 1 hora a mais ou a menos, né? E de volta de lá para cá, 1 hora a menos. E aí você pensa, precisa alguém atrasar ou adiantar o relógio? Não é? Tem lugares, tem alguns países que você vai, tem um fuso horário enorme, né? 3 horas, muito mais às vezes, né? O Japão são 12, né? 12 horas de diferença. Então você sai de noite aqui, chega de noite lá, parece que a viagem não termina nunca, né? Um negócio assim impressionante, não é? E as adaptações dos fusos também, quando as pessoas viajam, aí quando voltam, ficam uma semana aí botando a cabeça em ordem, porque fica meio fora do ar, né? Fica meio perdido aí com as horas, com o tempo. O corpinho também não regula muito bem. Ele quer almoçar, mas está na hora de tomar o café. Aí você toma o café, ele pensa que vai jantar. Então fica assim, ele fica meio desregulado. Então, na providência divina, nós podemos
E a providência divina tem leis absolutamente corretas. E uma delas é aquela do respeito à liberdade de escolha. Veja só, a providência divina não altera a nossa liberdade de escolha, não mexe com isso, né? Então você vai lá, você quer jogar uma bomba no seu vizinho, você vai lá e joga a bomba. No dia seguinte o sol nasce do mesmo jeito, só que você não vai continuar do mesmo jeito, né? Porque dia chegará em que você vai ter que sentar, provavelmente sozinho, né? Mas escuta, mas você jogou a bomba lá, rapaz, mas que ideia é essa, meu Deus do céu, não é? Você viu quanto problema criou lá? Você vai precisar voltar lá, não é? Vai precisar voltar lá, nós vamos pôr você numa casa espírita lá no Ipiranga para você trabalhar, para você se esforçar para ajudar os outros, tá certo? Vai sofrer na hora que fizer as campanhas, vai se lascar todinho. Vai ter aflição, vai ter dificuldade. Então a gente vai devagarzinho entendendo essa realidade e com o tempo nós vamos melhorando. Tanto nós vamos melhorando que nós vamos refinando os nossos pedidos. E aí, ao invés de pedirmos com mais força, mais vontade, mais quantidade, a gente passa a agradecer mais, porque a gente começa a ver os benefícios nos quais nós já vivemos. Então tem gente dentro dos seus palácios lá chorando, porque queria, sei lá, um colar, não sei do que. Outro dia eu estava conversando com uma senhora, não posso nem falar o nome dela, porque seria falta de caridade, mas ela estava muito chateada, muito triste, muito nervosa, porque ela queria fazer o cruzeiro do Roberto Carlos e não tinha mais vaga. Não é? Mas que aflição a senhora está vivendo, é uma aflição mesmo. Mas eu não sei se eu falei errado ou falei certo, porque depois que a gente fala que a gente vê que cometeu uma gafe. Mas eu falei, mas e se morrer alguém pode abrir uma vaga, né? E o pior é que o cruzeiro do Roberto Carlos só tem gente de cabelo em branco, não é? Que nem pinta mais. Porque enquanto está pintando ainda está novo. Depois que chega uma hora fala assim, acabou, não vou pintar mais, chega. Aí encerrou, né? Encerrou, pronto. Aí deixa para lá e segue em frente, né? Então vocês veem o nível de aflição e as pessoas, né? Então, às vezes você vê um exemplo bonito, às vezes um morador de rua, ou você vê um exemplo bonito, às vezes de uma criança carente dentro de uma comunidade, às vezes você vê uma coisa assim, você fala, nossa, que coisa bonita, né? Que coisa bacana que a gente está vendo, esse comportamento, essa atitude, essa resignação. Então a gente vai devagarzinho compreendendo que é preciso nós nos amadurecermos, que nós precisamos sair dessa infância espiritual que nós temos de ficar pedindo e dependendo de tudo a gente depende da criação, não é? Algumas casas de cura, acontece isso, as pessoas vão lá por qualquer motivo. Está com a unha encravada, vai lá pedir para o mentor soltar a unha encravada dele. Se ele der um passe na minha unha, é capaz da unha escapar, né? Aí o que aconteceu uma vez? Aconteceu que eu fui no hospital, e aí chegando no hospital, o doutor falou assim, qual é o seu problema? Eu fiquei com vergonha, porque era o Hospital das Clínicas, 3 horas da manhã, e estava uma guerra lá dentro, parecia que estava tendo uma guerra no Brasil. Tinha tanta gente para cima e para baixo, gente doente, gente chegando, gente saindo, mancando, gente com gesso, gente sem gesso, gente de maca, de cadeira de roda. Meu Deus, não é nada, eu vim por engano. E aí eu escutei lá dentro, lá da gente, sabe, lá no fundo da gente, dizer assim, vai na manicure, seu preguiçoso, seu medroso, porque unha encravada a gente cura na pessoa que faz, no podólogo, né? E podólogo, no nosso tempo nem existia isso, existia a tesourinha ou o negócio lá de cortar, não é? Só que tinha que ter coragem, os homens não têm coragem de fazer isso, né? A mulher até tem, mas o homem não tem, imagina, ele acha que vai lá, o homem vai dar uma anestesia geral nele, não é? E vai tirar um pedacinho de unha que está incomodando lá a pelinha dele, é isso que ele imagina, né, que vai acontecer. Então, busquemos os nossos méritos, façamos o que pudermos em favor dos nossos semelhantes, e devagarzinho nós vamos entendendo que nós temos muito mais a agradecer. E quando precisarmos fazer um pedido que seja realmente legítimo, tenhamos a certeza que os nossos benfeitores vão avaliar com muito cuidado
E se por acaso não tivermos o atendimento, existe alguma coisa que nós não podemos e não devemos saber, obviamente. Porque se for para ser atendidos, eles nos atenderão com toda certeza. Pegou o exemplo de Jesus na cruz, a primeira mensagem, não é? E aí vocês ficam pensando, mas, ô Pai, você não pode me livrar disso aqui, Pai? Imagine, Jesus, qual era o problema de Jesus? E o mérito, então, do Cristo? E não obstante a isso, ele teve que deixar esse exemplo para nós, não é? Já pensou? Teve um momento, se a gente vê na descrição do Evangelho, tem um momento que dá um negócio, uma escuridão, uma ventania, o céu parece que rasga no meio, todo mundo sai correndo, morrendo de medo, não é? E ainda assim, Jesus deixa esse exemplo maravilhoso para mostrar para a gente o seguinte: muitas vezes nós vamos ter que passar por dificuldades, mas são dificuldades que vão nos ajudar, didáticas, são dificuldades didáticas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, estejamos abertos a isso e façamos o que pudermos para começarmos a confiar um pouquinho mais, porque só existem duas formas das coisas acontecerem para a gente: ou que nós merecemos, ou que nós precisamos. Então, se a gente tiver que sair na rua e sofrer alguma coisa que nós não esperávamos, é porque nós merecíamos ou porque nós precisávamos. Se nós sairmos desse entendimento e dessa fé, dessa certeza, a vida para a gente parece que é alguma coisa, um jogo de dados, parece que é sorte ou azar. Saí 5 minutos antes, olha o que aconteceu. Saí 10 minutos atrasado, olha o que aconteceu. É um jogo de dados. Porque quando não há de nos acontecer, de nos sofrermos algum problema, certamente a providência divina sabe disso. Obviamente que sabe. Nós tivemos os últimos 2 anos, não é? Quantas pessoas precisaram se despedir? Não é mesmo? Quantas pessoas? Imagine. E nós estamos aqui. Porque nós não temos merecimento ou não tínhamos necessidade? Já pensaram em chegar no mundo espiritual como um mártir? É uma vergonha para nós ser um mártir, mas o que aconteceu? Eu fiquei doente, morri. O que você fez de bom? Não é uma vergonha chegar lá desse jeito sem ter feito nada de bom? Olha só que coisa, né? E a gente correndo igual aí, fugindo do negócio. E às vezes o negócio estava na nossa frente, né? Na maçaneta de casa, sei lá, no papel do lanche que a gente pediu na rua, né? Teve pessoas que foram embora porque pediram um lanchinho na rua e o moço veio entregar e trouxe, né? Trouxe a conhecida de todo mundo. E aí a pessoa fala, infelizmente era você. Mas não era um careca? Não, eu resolvi pegar um de peruca mesmo. Aí pega um de peruca. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Só para lembrar de novo aquela poesia da Alta de Souza, não é? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te dominas na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. Então, sejamos fortes e sejamos, assim, por assim dizer, amadurecidos, não é? Espiritualmente amadurecidos, para podermos enfrentar o que está a nós designado. Em Apocalipse, João termina dizendo o seguinte: nada temas daquilo que hás de sofrer. Não pode bater palma, o expositor não vale nada. Ele quase nem vale o que come, viu, gente? Cuidado com essas palmas. O carinho. É um carinho para os espíritos, né? Para os espíritos, tá bom. É compreensível, é compreensível. Agradecemos a Jesus, aos benfeitores amigos desse encontro fraterno e te pedimos, Senhor da vida, que continue nos orientando, nos ajudando, para que possamos olhar mais adiante, que possamos cada vez mais e melhor trabalhar contigo. Se possível for, abençoa a todos nós que estamos aqui, aqueles que não puderam vir e aqueles que estão trabalhando para que essa casa permaneça de pé, para que os seus acessórios, os seus trabalhos sociais também estejam sempre observados e cuidados com a tua bondade e com o teu amor. Sê conosco, Senhor da vida, nesta noite,
hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bom, que assim seja. Obrigado. Deixa eu desligar.